Olá, eu sou a doutora Dani Ramos, médica veterinária comportamentalista. Hoje nós vamos tirar dúvidas dos nossos seguidores sobre comportamento de cães. A primeira dúvida vem lá de Sorocaba do nosso colega Adriano. Cães que têm coprofagia, tem solução, doutora Dani? Adriano, ótima pergunta. Coprofagia, para quem não sabe, significa comer fezes. Um problema muito comum entre os cães, possível de ser tratado, mas com alto grau de dificuldade. Primeiro passo é fazer uma exclusão de problemas médicos. Tem muito cão doente, que toma alguns remédios, que está num programa radical de perda de peso e começa a comer cocô. Então a gente precisa saber se algum desses probleminhas estão determinando a coprofagia. Porque se esse for o caso, a gente tem que tratar esses problemas e não a coprofagia. Segundo ponto importante, não basta usar produtos simplesmente para deixar o gosto das fezes desagradáveis. Tem muitos produtos no mercado que a gente sabe bem que sozinhos não fazem milagres. Então, primeiro a gente precisa determinar qual é a motivação daquele cão para comer fezes. Se o problema é tédio, a gente precisa enriquecer mentalmente, fisicamente a vida desse cão. Se ele se livrar do tédio, ele não vai precisar comer cocô. Tem cães que comem fezes numa tentativa de esconder do dono, porque no processo de ensinar esse cão a fazer xixi e cocô no lugar certo, muitas pessoas dão bronca, põem de castigo, e muitos cães entendem que o problema é o humano ver as fezes ali na casa. Então eles fazem o cocô e comem rapidamente. Então, se esse for o caso, a gente precisa melhorar aí nosso treino de xixi e cocô no lugar errado e não dar mais broncas ou botar o cão de castigo na presença de fezes. E por fim, o mais importante que vai servir para todos os casos é a gente fazer um esquema que aqui nós chamamos de plantão das fezes. O que é isso? Temporariamente, eu preciso monitorar quando o cãozinho vai fazer cocô. Para quê? Para que eu dê um grande elogio que ele fez o cocô no lugar certo e traga ele para longe do banheiro para ele ser reforçado. Ou seja, ele vai ser premiado por fazer o cocô, ele pode até dar uma cheiradinha, mas logo a gente chama ele para longe. Agora, como fazer esse plantão do cocô? Eu preciso controlar as refeições. Cães são verdadeiros reloginhos de comer e fazer cocô. Se eu tenho os horários fixos de oferecer as refeições, eu sei que dentro de 1 hora, até um pouquinho mais, esse cãozinho provavelmente vai fazer cocô. Então, nesses momentos, algum humano tem que estar lá para monitorar. Se não for possível monitorar, leva esse cão para um passeio para ele fazer logo o cocô, mas alguns cocôs em alguns dias precisam ser monitorados. Ao longo do tempo ele vai aprendendo que não é interessante defecar e ficar ali se interessando pelo cocô. O interessante é fazer, cheirar e ir para outro lugar com você. Uma vez que a gente atinge esse ponto do treinamento, aí eu não preciso mais fazer o plantão do cocô. A próxima pergunta é da Tatiana. Oi, doutora Dani. Aqui na creche a gente tem um caso de uma cachorra que tem muito medo de chuva, de tempestade. A gente coloca uma bandana com adaptil e tenta criar atividades individuais com ela, mas ela não relaxa. É caso para medicação? Tati, para cães com medo excessivo de barulhos, que são os cães fóbicos, a medicação pode ser necessária em grande parte dos casos. Inclusive, a medicação pode ser combinada com esse feromônio, o adaptil, que você está borrifando na bandana. Mas, além disso, a gente precisa incrementar um pouco esse seu manejo na situação com barulhos. Você diz que coloca na bandana o spray de feromônios. É muito importante você conduzir esse cãozinho para um lugar mais protegido do barulho. Então aí na sua casa ou na sua creche, você pode ter separadinho um cômodo especial onde os barulhos penetram menos, onde você consiga fechar janela, fechar cortina e até colocar uma música relaxante nesse ambiente. E no momento de chuvas, de fogos, de gritaria, os cãezinhos com medo podem ser conduzidos para esse local. Nesse local você pode deixar plugado o
mesmo feromônio que você borrifa na bandana, porém na forma de difusor. E muito importante, nessa sala especial, nesse porto seguro, você pode e deve oferecer itens muito valiosos para os cãezinhos. Pode ser algum petisco especial, algum brinquedo muito interessante. Então, até mesmo antes do dia barulhento, você pode já levar esses cãezinhos para esse local e ensinando que quando eles são levados para lá, é tudo muito agradável, eles recebem recompensas especiais. E aí, num dia de barulhos, eles já estão acostumados, você leva eles para lá. Agora a pergunta é da Fernanda. Doutora Dani, os cães que têm agressividade mostram reatividade na guia, nos passeios, e com outros cães no ambiente solto, não. A gente deve tomar um tipo de atitude? Isso tem solução? Fernanda, cães que têm uma resposta explosiva, agitada, ansiosa ou até agressiva somente quando estão na guia, isso tem muita relação com a guia. Esse cão pode ter tido uma experiência traumática no passado de puxões na guia, trancos na guia. Infelizmente tem pessoas que batem no cão com a guia, inclusive porque ele reagiu dessa maneira ruim na rua. E aí o que acontece? Esse cão aprende que quando ele tá com alguém e na presença de uma guia encostada nele, coisas muito ruins podem acontecer e aí ele já se arma. Independente do que um outro cão ou uma outra pessoa façam, ele já está praticamente preparado para uma resposta excessiva ou até agressiva. Então a gente precisa já de cara mudar essa guia. Então se esse cão no passado teve um enforcador ligado a uma guia, a sugestão é que a gente use agora, a partir de agora, uma peitoral ligada a uma guia. Então se o cão já foi treinado no passado e teve um trauma com uma peitoral e uma guia, eu compro uma coleira e uma guia. Então eu preciso colocar um equipamento diferente ligado a essa guia para que esse cão não tenha memória dessas experiências passadas, porque o equipamento agora é completamente diferente. Independente desse novo equipamento, é fundamental que a pessoa, o tutor, seja muito bem orientado sobre como segurar nessa guia, porque muitas vezes o problema não é uma experiência traumática com a guia, mas a forma que o humano segura. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas passearem com o cão na rua e a hora que eles avistam outro cão, eles já ficam com medo que o cão deles vai puxar, vai pular, vai latir, eles já puxam antecipadamente. E esse puxão acaba virando uma dica para o cão se armar, se preparar, porque ele percebe que o passeio ficou tenso. Muitos desses cães olham para o humano e percebem que a pessoa está preocupada, está tensa, ou muitas vezes a pessoa já começa a dar bronca. Não vai atacar, para, fica quieto. Então, o conjunto de usar a guia e segurar a guia dessa maneira e com essa postura ruim, faz com que essa guia signifique coisas ruins. E aí, esses cães, quando na guia, vão ter um comportamento ruim e quando soltos, não vão ter esse problema. Então a gente precisa adequar o equipamento e melhorar a nossa forma de segurar e conduzir o cão na guia. E a última pergunta agora é da dona Bárbara. Doutora Dani, boa tarde. Eu gostaria de saber por que minha cachorra, todas as vezes que eu vou sair, fica muito agressiva, late, avança como se quisesse me morder. O que será isso? Obrigada. Dona Bárbara, essa pergunta é muito interessante. Agora, para eu dar a resposta certeira, eu precisaria saber o que acontece quando você sai de casa. Eu arriscaria chutar que seu cãozinho deve ficar muito perturbado quando ele está sozinho. Muitos cães que se desesperam quando são separados dos seus donos, das suas famílias, têm o que a gente chama de ansiedade por separação. Eles têm um apego muitas vezes ansioso ou excessivo a essa pessoa e quando essa pessoa sai, eles ficam mal, eles ficam ansiosos, muitos se desesperam, é muito comum eles vocalizarem, fazerem xixi e cocô pela casa e até destruírem móveis ou objetos que eles encontram pelo caminho. Esses cães que têm ansiedade por separação, a gente observa muito bem esses comportamentos quando a gente filma eles sozinhos em casa. E um ponto muito comum em todos eles é que quando o dono, o humano, começa a se preparar para sair,
aí começa a trocar de roupa, vestir o calçado, pegar a mochila ou a bolsa. A ansiedade desses cães e até o desespero aumentam muito rapidamente. E eles começam a andar atrás da pessoa o tempo inteiro, e quando essa pessoa sai pela porta, alguns desses cães mordem a calça, mordem o pé, puxam a pessoa pelo braço, pela perna, parecendo até uma tentativa de evitar que essa pessoa saia. Eu acredito que o seu cãozinho tem esse problema, mas a gente precisaria assistir ao vídeo dele sozinho. Se esse for o caso, eu recomendo que você procure um veterinário comportamentalista aí da sua região, porque a terapia para ansiedade por separação do cão, ela envolve treinamento e, em muitos casos, medicação, além dos feromônios. Então, um profissional habilitado é a melhor pessoa para te ajudar. Se você é da região de São Paulo e procura um veterinário comportamentalista, então vem para o Psicovet. Aqui a gente tem uma equipe de profissionais, todos veterinários especializados em comportamento, e poderemos te ajudar com todas essas questões comportamentais. Tem alguma dúvida sobre o comportamento do seu cãozinho? Manda o vídeo pra gente ou escreve aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou responder para você. Aproveite, se inscreve no canal, aciona o sininho, dê seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!